Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rainha Sueli, graduanda de Pedagogia na UFRN, série SkyCall. Esse é o projeto de extensão, continuando a ação, formação docente para atuação em contextos educacionais inclusivos. Esse projeto é vinculado ao UFRN, série SkyCall, coordenado pela professora Francileide Vieira, mais conhecida como Leida. A professora Leida não pôde estar hoje conosco devido a um problema de saúde, mas ela está bem, na medida do possível, e também está muito feliz com a realização do projeto. Hoje, a parte técnica será coordenada pelo bolsista Alisson Almeida. Aqui no chat vocês podem comentar, deixar perguntas, e serão acompanhados pela bolsista Bárbara Gomes. E um aviso. A todos que estão inscritos no projeto de extensão, o link da frequência ficará disponível na descrição do vídeo a partir das 20h50. Quando a gente abre o link, ele fica disponível por apenas 30 minutos. Então, nós avisaremos às 20h50 para que vocês preencham lá o formulário com a frequência. E agradecemos também a compreensão. Nós começamos o projeto inicialmente na plataforma Google Meet, mas como uma forma de dar mais acesso para que mais profissionais da educação, graduandos e pessoas interessadas pela área da educação inclusiva tivessem acesso, nós migramos para a plataforma YouTube, por ser uma plataforma de mais fácil acesso e que fica gravada por um tempo indeterminado. Hoje nós temos como ministrante a professora doutora Débora Regina de Paula Nunes. Ela é psicóloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestra em educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora em educação pela Florida State University, atualmente é coordenadora do mestrado profissional em educação especial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e professora associada dos programas de graduação e pós-graduação em educação da UFRN. Orienta e desenvolve pesquisas sobre autismo, formação de professores e comunicação alternativa. Professora Débora, seja muito bem-vinda. Estou aqui em nome da professora Leida. Estamos muito felizes e gratas pela sua participação. Sabemos que será de grande contribuição para o nosso projeto. A senhora está com a palavra. Obrigada. Queria agradecer, então, à professora Francileide pela oportunidade e falar também que é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre comunicação alternativa e ampliada. Agora, eu não sei se vocês estão vendo meus slides. De graça pela sua participação. Sabemos. Tá, eu vou começar, que agora eu perdi a conexão de vocês aqui. Mas eu espero que esteja tudo ok. Deixa eu ver aqui. Perdão. Tá dando para ouvir? Tá sim, professora. Tá, os slides estão ok. Os slides também. Tá, obrigada, gente. Desculpa, porque eu não estou conseguindo ver a tela. Tá certo. Tá. Os objetivos, então, do encontro de hoje, o que a gente vai fazer? Vamos tentar definir o que é comunicação alternativa e ampliada. Vamos identificar os 5 componentes que compõem o sistema de comunicação e tudo isso a gente vai tentar discutir dentro do contexto da sala de aula. E, por fim, vamos identificar os recursos de baixa e de alta tecnologia para a elaboração de sistemas de comunicação alternativa. Tá? Bom, eu gosto sempre de começar esse bate-papo, né, que isso aqui é um bate-papo, fazendo essa citação de um jovem com paralisia cerebral que se encontrava impossibilitado de se comunicar verbalmente. E ele diz o seguinte: se você quer saber como é viver sem poder falar, há uma forma. Vá a uma festa e não fale. Fique mudo.
use suas mãos se quiser, mas não use papel e lápis. Papel e lápis nem sempre estão disponíveis para uma pessoa muda. Veja o que você vai encontrar. As pessoas falam atrás, do lado, em volta, acima, abaixo, através e até para você, mas nunca com você. Você é ignorado até se sentir finalmente como um pedaço de mobiliário. Eu acho isso um depoimento extremamente tocante, né? Quando você fala de uma pessoa que não tem uma capacidade de se comunicar verbalmente, né? Que parece que é o que é mais socialmente aceito, tá? E aí, nesse sentido, eu acho importante a gente primeiro definir o que vem a ser a comunicação antes da gente falar do que é comunicação alternativa, tá? A comunicação é um conceito assim, muito amplo, né? Eu estou adotando essa do Heflin Alaimo, que eu acho que ela é bem sucinta, e ela tem aí todos os componentes essenciais. Quer dizer, então, a comunicação seria a capacidade de receber, enviar, processar e compreender conceitos de sistemas verbais, não verbais ou gráficos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer, além de eu ser capaz de compreender, por exemplo, uma linguagem verbal e também ser capaz de me expressar, eu também tenho que ser capaz de processar essa comunicação, né? Eu trabalho com pessoas com autismo, e aí muitas vezes os pais ficam muito intrigados porque sabem que a criança ouve, né? Mas muitas vezes ela ouve, mas ela não consegue processar o que está sendo falado. Então, isso caracteriza muito uma dificuldade de processamento dessa comunicação. Então, se esse processamento da informação verbal está prejudicado, eu vou falar que esse indivíduo tem um prejuízo na comunicação receptiva. Certo? Bom, então, o que vem a ser, afinal de contas, a comunicação alternativa? Então, considerando aquele conceito que a gente viu anteriormente, a pessoa que tem uma dificuldade em se expressar, de compreender ou de processar a informação, seja essa informação de uma forma verbal ou até não verbal, quer dizer, a gente também precisa considerar outras formas de comunicação, como, por exemplo, o uso do linguagem corporal, né? Que é outra forma de comunicação também, tá? Então, a comunicação alternativa e ampliada seria, então, uma área da prática clínica e educacional, também é uma área de pesquisa, que objetiva compensar de forma temporária ou permanente ou os prejuízos na comunicação expressiva e receptiva. Nesse sentido, ela vai envolver o uso de gestos manuais, expressões faciais, expressões corporais, símbolos gráficos, e aí dentro desses símbolos gráficos a gente tem fotografias, gravuras, desenhos, a linguagem alfabética, objetos reais e objetos em miniatura, voz digitalizada, ou então voz sintetizada, aquela voz que você consegue gravar, ou então uma voz que já é automática, né, de um aparelho eletrônico, dentre outros meios para efetuar a comunicação face a face de pessoas que apresentam limitações no uso e ou na compreensão da linguagem oral. Então, vocês veem que é um conceito bastante amplo. E aqui eu trago um pouco uma síntese disso que a gente falou. Então, aqui na imagem, a gente está vendo que a comunicação alternativa, ela pode ser o uso de gestos manuais, né? Então, a gente está vendo esse menino com uma cara muito feia para o garotinho ali baixinho, falando alguma coisa tipo, sai daqui, quer dizer, a gente consegue entender a partir desse gesto manual dele que possivelmente está falando para o menino sair dali. Expressões corporais, a gente também consegue compreender essa expressão corporal dos dois personagens, né? Um possivelmente está tentando agredir o outro está com um pouco de medo. Os símbolos gráficos, né, que eu tenho aqui alguns exemplos, por exemplo, aqui onde eu tenho esse símbolo azul, que tem tree, flower, etc., isso aqui a gente chama do símbolo bleach. Aí em cima são os pixins, quer dizer, são símbolos gráficos que são usados para a comunicação. Além disso, a gente tem fotografias, desenhos, etc. Aqui embaixo a gente tem alguns pictogramas. E eu vou falar que a comunicação alternativa e ampliada, ela serve tanto para substituir a fala, quanto para suplementar ou complementar essa fala, tá? Por isso que eu vou falar que é uma comunicação
alternativa ou ampliada. Se ela é alternativa, significa que eu estou substituindo a fala. Se ela é ampliada, eu vou falar que ela está suplementando ou complementando a fala. Como assim? Vamos imaginar que a gente tem um aluno, né? Eu vou voltar ao meu caso do menino com autismo, que ele não consegue se expressar verbalmente, né? Então, muitas vezes, ele pode usar um sistema de comunicação por troca de figuras. Então, ele tem alguns símbolos gráficos com ele, eu estou tentando ver se tem algum símbolo gráfico comigo. Você imagina que isso aqui seja um símbolo gráfico, e aí, se ele quer alguma coisa, ele entrega esse símbolo gráfico para alguém, né? Por exemplo, ele quer água, então ele vai entregar um símbolo gráfico de uma figura de água, e a pessoa vai dar um copo de água para ele, né? Então, isso aqui eu vou chamar de uma comunicação alternativa, porque ele está usando o símbolo gráfico como a forma principal de comunicação. Então, ela realmente está substituindo essa fala dele. A comunicação ampliada, por outro lado, ela vai suplementar. Então, o que acontece? O menino, ele até pode verbalizar. Então, eu tenho casos, por exemplo, da criança que fala. Então, por exemplo, um aluno com paralisia cerebral. Mas a fala dele pode não ser muito clara, né? Devido a todo o comprometimento motor que ele apresenta. E aí, quando ele fala alguma coisa, ele não é compreendido, muitas vezes ele pode suplementar essa fala dele através de uma imagem. Então, ele fala, então ele não entende o que é água. Aí ele mostra o símbolo, água. Então eu entendo. Então, quer dizer, essa figura está sendo usada para ampliar, para suplementar a fala dele. Certo? Bom, então, professora, eu posso, então, construir qualquer sistema de comunicação alternativo? Não. Na hora que eu vou construir um sistema de comunicação alternativa, você, enquanto professor, ou então em casa, os pais, então dentro de uma sessão de terapia, o que seja, é importante que a gente sempre se atente a esses 5 componentes essenciais que vai compor um sistema de comunicação alternativa. Esses componentes são o símbolo, né, que tipo de símbolo que eu vou estar adotando, o sistema comunicador, que a gente vai falar então o que é isso, o método de uso, as estratégias de aceleração e, por fim, o vocabulário, tá? Bom, vamos lá. O nosso primeiro componente, o símbolo. O que é um símbolo? E eu amo essa definição, né? O símbolo seria alguma coisa que representa uma outra coisa, tá? Então, por exemplo, se eu uso um símbolo como esse, é um símbolo de quê? De joia. Isso representa o quê? Legal, bacana, né? Esse aqui é um símbolo manual, tá? Eu posso ter 2 tipos de símbolos. Os símbolos não assistidos, que são aqueles que são produzidos com o próprio corpo. Então, aquela coisa que eu mostrei para vocês, eu coloco o dedão para cima, significando joia. Eu faço uma cara feliz, eu estou expressando, né, uma felicidade. Algum tipo de vocalização também, né? Então, a criança fala, e a mãe fala, isso significa água. Quer dizer, não é uma verbalização, mas a criança vocaliza. E os símbolos assistidos é quando você requer um aparato externo. Então, por exemplo, o meu sistema pictográfico, ou então eu preciso, por exemplo, se eu posso mostrar um copo vazio para indicar que eu quero, por exemplo, água. Também seria um aparato externo, tá? Aqui eu trago alguns exemplos de símbolos não assistidos, tá? Então, o meu joia está aqui. Eu tenho uma menina ali cochichando com a outra, eu tenho essa foto do Chaplin também tentando indicar alguma coisa. Eu posso falar dos símbolos manuais, né? E aí a gente tem aí uma polêmica grande, né? Que, aliás, não existe consenso no campo da comunicação alternativa, que alguns pesquisadores vão considerar, por exemplo, Libras como uma forma alternativa de comunicação, né? Outros não vão falar que é uma forma alternativa de comunicação, porque, na verdade, não estaria substituindo nenhuma outra língua, né? Mas acho importante a gente estar trazendo essa discussão aqui também. E aí a gente tem os símbolos assistidos, né? Que vocês estão vendo aqui. Símbolos assistidos, como que podem ser, então,
os símbolos alfabéticos, a gente pode estar falando destes símbolos gráficos, por exemplo, de banheiro. Eu posso estar falando, por exemplo, de objetos em miniatura, né? Trabalhei uma vez numa instituição em que as crianças usavam, por exemplo, símbolos em miniatura. Eu quero uma banana, então mostrava uma bananinha pequena para substituir por exatamente o objeto que ela queria. E eu posso ter um símbolo inteiro, né? Por exemplo, um copo vazio de água dizendo que a pessoa quer água. Vocês estão vendo que eu coloquei isso aqui numa certa gradação, quer dizer, o que as pesquisas dizem? Que tem alguns símbolos que são mais icônicos, são mais claros do que outros, né? Dependendo do aluno com quem você está trabalhando, tá? Eu vou trazer aqui alguns exemplos de alguns símbolos gráficos. Isso aqui é um símbolo que a gente chama de símbolos gráficos do PCS. Então, os professores que trabalham em sala de recursos possivelmente receberam um programa, um software chamado BoardMaker. Isso aqui são símbolos clássicos do BoardMaker, tá? Que são os símbolos PCS, e a gente popularmente chama de símbolos do BoardMaker, tá? Existem também outros sistemas de símbolos, por exemplo, o Rebus, ou os símbolos gráficos BLIS, né? É um símbolo muito interessante, né? Esses símbolos BLIS, você consegue, de fato, fazer toda uma combinação, uma recombinação desses símbolos. A gente tem ainda algumas comunidades, né, que usam muito os símbolos BLIS, por exemplo, você tem, eu acho que no Canadá, você tem todo um grupo de pessoas com paralisia cerebral que usam os símbolos BLIS para se comunicar. É um símbolo super interessante. Por exemplo, você tem a combinação de símbolos para formar novos símbolos. Então, por exemplo, casa e flor significa parque, pessoa e proteção, família, boca e orelha significa linguagem. E aí tem até algumas coisas interessantes, acho que mulher e mulher significa fofoca, né? Bem interessante. Quem tiver interesse, tem aqui o quem quiser dar uma pesquisada, mas o símbolo BLIS foi criado por um cara chamado Charles Bliss em 1965, e a ideia dele era a gente criar uma linguagem universal, né, a partir, então, de ideogramas, tá? Mas aí é toda uma outra história. Um sistema de símbolos que eu acho muito legal, e eu faço a maior propaganda, até porque é um sistema gratuito, é o que vem do portal Arasaki, né? O portal Arasaki, ele oferece recursos gráficos e materiais para facilitar a comunicação de pessoas com algum tipo de dificuldade nesta área. Esse projeto foi financiado pelo Departamento de Indústria e Inovação do Governo de Aragão e faz parte do plano de atuação do Centro Aragonês de Tecnologias para a Educação, né? Então, se vocês clicarem aqui, arasaki.org, vocês vão ver que vocês têm aqui o portal Arasaki, onde vocês conseguem fazer o download de vários símbolos, né? Bem interessante, certo? Não vou abrir aqui, mas aí você pode procurar diferentes palavras, por exemplo, estrelinha. Aí eu procuro aqui e deveria estar aparecendo alguma coisa aqui, porque eu acho que eu estou está em português. Ok, depois a gente volta aqui. Mas entrem, por favor, nesse Arasaki, que vocês vão ver muita coisa bacana. Ih, peraí, que agora eu acho que eu me embananei. Bom, voltamos. Tá. Aí nós temos, quando a gente vai utilizar algum símbolo, o que acontece? Tá. Quando eu vou fazer algum tipo de avaliação, quer dizer, vocês viram que eu tenho vários tipos de símbolos, né? Uma das coisas que a gente tem que fazer é pensar o seguinte, para eu selecionar um símbolo para o meu usuário, né, eu preciso pensar em termos da iconicidade desse símbolo, né? O que é iconicidade? Iconicidade significa o grau de relação visual entre um símbolo e o seu referente.
Então, eu posso definir os meus símbolos como um símbolo opaco ou um símbolo transparente. Então, por exemplo, qual das duas imagens se parece mais a um gato? Então, eu diria que é esse animalzinho peludo que está aqui à minha direita, certo? E o que é mais opaco seria a palavra gato escrita. Então, eu vou falar que esse símbolo à minha direita, que é o animalzinho, se parece muito mais com gato do que a palavra escrita gato, certo? É lógico que quando eu vou selecionar o tipo de símbolo no meu sistema de comunicação alternativo, eu preciso saber o grau de compreensão do meu aluno. Então, se é um aluno que já é alfabetizado, talvez eu possa utilizar um sistema mais opaco, eu posso utilizar, por exemplo, a palavra gato, porque até eu vou conseguir construir uma infinidade de palavras, né? Você colocar simplesmente uma prancha para ele, com todas as letras do alfabeto, a comunicação dele vai ser, né, infinita. Agora, se eu utilizar só fotografias para compor uma prancha de comunicação, eu vou ter uma comunicação finita. Quer dizer, você imagina se eu conseguisse colocar todas as palavras, né, que eu falo dentro de uma prancha de comunicação. Quer dizer, possivelmente ia ter que ficar carregando para cima e para baixo um sistema super pesado, né? Bom, aí eu fiz isso aqui, uma atividade com vocês, uma pena que eu não consigo ver ninguém, essa vida remota realmente é solitária, mas vamos lá. Quando a gente olha para esses peixinhos, e eu pergunto para vocês, que símbolo que é mais opaco, que símbolo é mais transparente? Se você tivesse que dar algum tipo de avaliação, né, para esses peixinhos aqui, né? Então, eu poderia falar, por exemplo, que a palavra peixe, em termos de transparência, em termos se é opaco ou não, talvez estaria por volta do símbolo 1, quer dizer que a palavra peixe não se parece com o bichinho peixe, né? É até interessante quando a criança está aprendendo a ler, e eu lembro isso muito com as minhas filhas, a gente tem mania de colocar a própria escrita a mais transparente possível. Então, por exemplo, a palavra gato, eu lembro que a gente escrevia gato e colocava aquele G com aquele rabinho enorme embaixo, para quê? Para ela associar a escrita a um símbolo mais transparente, que seria o gatinho. Tá? Vamos lá. Bom, a gente também tem uma série de estudos em que a gente pode... em que esses símbolos já foram, inclusive, avaliados, né? Então, se a gente fizer a avaliação da hierarquia dos símbolos, a gente teria símbolos mais icônicos e símbolos menos icônicos. Peço perdão, quem quiser, depois eu posso passar as referências, né, desses estudos. Então, existem alguns estudos que vão falar, por exemplo, que a palavra escrita é um símbolo menos icônico e objetos reais são símbolos mais icônicos, e assim sucessivamente. E aí, muitas vezes, as pessoas perguntam assim para mim, nossa, então... Se a gente tem esses diferentes graus de iconicidade de símbolos, por que simplesmente a gente não usa objetos reais ou então fotografias em tudo que a gente quer expressar, numa prancha de comunicação alternativa? Quer dizer, é mais válido eu colocar um monte de imagens numa prancha de comunicação alternativa ou eu colocar letras do alfabeto, né? E o que é interessante a gente pensar é que as palavras são infinitas, né? Quer dizer, a quantidade se eu colocar todas as letras do alfabeto, eu vou conseguir produzir mensagens absolutamente infinitas, né? Então, a gente precisa, é super importante que toda vez que você coloca um símbolo que tem uma fotografia, que você coloque também a palavra embaixo, para que o indivíduo, o aluno, ele comece a identificar, né, as letras e depois ele consiga utilizar, de fato, uma prancha que tenha palavras escritas, né? Mas, logicamente, você precisa avaliar o grau de compreensão do seu aluno, né? Eu lembro, por exemplo, que eu também, uma pesquisa que a gente fez uma vez numa instituição para crianças com autismo, e a gente tinha uma rotina dos meninos pegarem a escova de dente na hora de irem escovar os dentes depois do lanche, né?
Para muitas dessas crianças, a gente utilizava uma fotografia de uma escova de dente, né? Aí a criança pegava a fotografia da escova de dente, dava para a professora para falar que ia escovar os dentes. Só que eu tinha 2 menininhos nessa instituição que eles tinham uma deficiência intelectual bastante severa, né? E eles tinham uma dificuldade muito grande de parear essa fotografia com quer dizer, com a escova de dente dele mesmo, né? Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que pegar uma miniatura de uma escova de dente, colar num cartão para que ele compreender que aquela miniatura significava a escova de dente. E aí, gradativamente, a gente foi passando da miniatura da escova de dente para a fotografia da escova de dente e assim sucessivamente. Vamos lá. Bom, então, nós falamos já dos símbolos, né? Então, a primeira coisa que eu vou pensar enquanto professor é que símbolos gráficos eu vou colocar ali. Então, eu vou pensar no nível cognitivo do meu aluno, vou pensar se ele é alfabetizado ou se ele não é, se é um aluno com baixa visão, então vamos ver se eu vou precisar ter diferentes tipos de contraste, enfim. O segundo ponto que eu preciso pensar seria o meu sistema comunicador, né? Então, eu tenho ali uma série de cartões de comunicação, né? Então, onde é que esses cartões, onde é que esses símbolos vão ficar? Então, eu posso pensar em fichas, posso pensar em pastas de comunicação, posso pensar em pranchas, em sistemas vocais, que a gente vai chamar de voca, em tablets ou então no próprio computador, tá? E aí eu vou mostrar para vocês uma prancha de comunicação muito simples, certo? Aqui que eu vou... Deixa eu clicar. Agora não sei. Professora Débora. Professora Débora. Professora, o som do vídeo está bem baixo. Teria como a senhora aumentar um pouquinho? Ok. Obrigada. Bom, gente, eu sei que o som não está muito bom, mas depois eu posso também passar para vocês os slides, tá? Mas eu acho que deu mais ou menos para vocês terem uma ideia de... Acho que agora está ok. Vocês tiveram uma ideia de como aqui era um jovem, então, que não conseguia verbalizar, e ele se comunicava através de uma prancha, né? Que você tinha ali, por exemplo, uma prancha que tinha ali alguns símbolos, e ele apontava os símbolos com essa parte do dedo dele, né? Quer dizer, era uma comunicação um pouco mais lenta, mas ele conseguia se comunicar através do dedo dele, né? Então, eu tenho ali um sistema comunicador e ele conseguia falar, então, qualquer coisa a partir daquela folhinha. Tá?
Aqui eu tenho, por exemplo, uma pasta de comunicação, tá? Que também pode ser confeccionada, né? E é interessante que nessa pasta vocês estão vendo que tem pequenas abas que vão, então, ajudar. Por exemplo, o número 1 pode ser alguma coisa que a criança esteja fazendo na sala de aula. Número 2 são palavras que ela tipicamente utiliza na hora do almoço, né? E assim sucessivamente, certo? Eu tenho um outro fichário aqui que eu posso também ter algumas imagens, né? Enfim. Então, seria um outro lugar onde eu poderia, talvez, colocar os meus símbolos gráficos, tá? Eu tenho também o sistema de comunicador, que seria um pouco mais eletrônico, né? Então, eu tenho aqui o GoTalk, o TechTalk, o Volca, né? Isso aqui, então, o Volca eu tenho só, eu posso gravar mensagens aqui. Esse GoTalk também, ele é bem interessante. Deixa eu mostrar aqui um pedacinho para vocês. Também, eu sei. Sei que vocês não estão ouvindo. Aliás, eu vou cortar o som, mas se eu colocar aqui só para a professora fazer algumas perguntas para a menininha e ela responde através desse GoTalk, certo? Deixa eu passar mais adiante ali. Tá vendo? Então, ela faz uma pergunta, é uma menina que ela compreende muito bem, mas ela não consegue se expressar. Então, ela utiliza esse GoTalk para poder se comunicar com a mãe. Certo? Aí tem aqui algumas outras imagens. Ai, meu Deus. Ok. Aqui eu tenho alguns tablets, né, que eu posso também utilizar na comunicação alternativa. Então, deixa eu mostrar esse daqui para vocês. Gente, infelizmente, o som realmente está bem baixo, mas o que esse pesquisador está falando, ele está mostrando, então, essas imagens, e aí a criança, ela aciona, né, cada uma dessas imagens, e aí ali abre uma janela, e aí você tem outras coisas, né? Você tem, por exemplo, eu quero, aí ele clica em eu quero e abre em outras possíveis opções, tá certo? E é produzido aqui nacionalmente, tá? Deixa eu fechar isso aqui e voltar para cá. Ok. Bom. Então, e aí a gente tem, gente, uma série de aplicativos, né, que agora podem ser feitos até no próprio celular, tá? Por exemplo, o Let Me Talk, que é um outro aplicativo que eu posso usar, que eu posso fazer o download gratuitamente aqui. Eu tenho alguns sistemas que foram desenvolvidos pela professora Miriam Pelosi, né, o Picto4Me, né, que aí é todo um bate-papo até muito mais longo, certo? Que vocês conseguem, então, fazer esse download desses sistemas. Quer dizer, quando eu comecei a trabalhar com comunicação alternativa, né, na década de 90 ainda, eu lembro que eu saía feito uma desesperada procurando, por exemplo, aqueles encartes de supermercado, porque era aquela época em que você não tinha símbolos, né? Não tinha um Google na internet que você podia pegar qualquer coisa, qualquer imagem, né? Então você tinha que tirar fotografias, ou você precisava
enfim, buscar imagens muito específicas. E agora você consegue ter uma série de sistemas no próprio celular, né? Então, não é mais um produto tão oneroso assim. Agora, tudo qualquer criança tem um tablet. Agora, na época da pandemia, que a gente vê quanto mais as crianças têm usado. Bom, então falamos aí dos símbolos, falamos então do sistema comunicador, e outro componente que eu preciso saber é qual vai ser o método de uso, tá? Quando eu falo de método de uso, é como é que eu vou selecionar os símbolos, certo? Então, eu posso falar de uma seleção direta. Seleção direta é quando eu aponto para o símbolo. Então, por exemplo, estou apontando aqui. E eu preciso apontar só com a mão? Não, eu posso apontar com o pé. Então, eu tenho, por exemplo, esse caso desse menininho aqui, que ele não tem os braços, ele está se comunicando através dos pés, mas ele está utilizando a seleção direta, quer dizer, ele vai e mostra os símbolos, está naquela prancheta ali aos pés dele. Aqui eu trago também mais uma imagem para vocês do uso da seleção direta. Novamente, eu vou passar sem o som. Deixa eu pular esse comercial. Deu um menininho com paralisia cerebral também. E aí vocês estão vendo a prancha de comunicação ali, e a terapeuta pergunta para ele uma série de coisas, quer dizer, uma criança que ele tem uma boa compreensão, mas ele não consegue falar, né? Então, a terapeuta faz algumas perguntas para ele, essa é a Adriana Pérez, e ele mostra, né, os símbolos ali, e ele está acionando, então, esses símbolos de uma forma direta, né? Então, ele aponta para os símbolos. Claro que você tem que ter todo um treinamento, né, do interlocutor para ele conseguir compreender o que esse menino está, como é que ele vai acionar esse sistema. Okay. Passar adiante. Outra forma de seleção direta, tá? Então, eu tenho aqui novamente uma pessoa e esse menininho está contando para essa terapeuta que está aqui o que ele está querendo comer, né? Bem interessante essa... Ih, o vídeo está com problema, perdão, então eu não vou mostrar esse vídeo. Tá, mas ela vai dialogando com ele e ele vai mostrando os símbolos para ela para dizer o que ele quer comer. Também é outra forma de seleção direta. Mas eu acho que vocês conseguiram ter uma ideia, então, de como é que eu faço essa seleção direta. Eu posso também utilizar a prancha com os pés, tá? Então, dê uma olhadinha aqui. A prancha do alfabeto sendo utilizada com os pés. E a professora pergunta... Ela está pedindo para a menininha soletrar a palavra bola, tá? E aí ela segura esse papel, né? E a menina está escrevendo a palavra bola, certo? E aí ela vai e escreve isso no quadro. Também é uma forma de seleção direta, também é um sistema de comunicação alternativa, tá? Seleção direta com o pé. Aqui tem um menino que está fazendo um treinamento com o uso do olhar. Ela está perguntando para ele, por exemplo, você acorda de manhã, então, quando você abre o olho, o que você vai querer? Aí ele mostra ali, bom, aí eu tenho um despertador, quer dizer, isso aqui é uma sessão de treinamento, mas possivelmente esse menino, ele tem um controle maior, tá certo? Do olhar, né, vamos dizer assim. Aí ele vai selecionar os símbolos através da própria direção do olhar dele, certo? Você vê que ele tem um comprometimento ali com os braços, tá?
Além da seleção direta, que a gente viu, então, nos slides anteriores, que pode ser com a mão, com o pé, ou com o olhar, eu posso também pensar no método de escaneamento, que pode ser tanto circular, como grupo, item, ou então de forma linear. Então, o que seria por escaneamento? Então, você imagina que eu tenho símbolos aqui, né? Eu tenho um acionador aqui, então eu posso perguntar para a criança assim, o que você quer fazer agora? Aí é como se fosse um reloginho, e o reloginho vai girando. Aí para aqui na hora de ouvir música. E aí a criança clica aqui porque ela quer ouvir música. Isso aqui é uma forma de seleção de símbolo por escaneamento. Eu também posso ter esse tipo aqui, nesse primeiro, em que eu vou iluminar as linhas, né? E aí por exemplo, eu quero falar a palavra casa. Então, vai selecionando esse primeiro, e aí, quando eu clico ali, ele vai iluminando cada um individualmente, certo? E aí eu consigo fazer esse tipo de acionamento. Quer dizer, isso aqui geralmente é utilizado quando você tem um aluno que tem um comprometimento motor bastante acentuado. E aí ele não consegue fazer essa seleção direta. Então, ele precisa desse escaneamento, onde ele basta um toque. Aí o toque pode ser através do cotovelo, através da cabeça. Eu posso colocar o acionador aqui na cabeça dele, e aí ele vai indicar que palavras, que letras que ele está apontando. Certo? Bom, por fim, a gente tem, então, as estratégias de aceleração. Quer dizer, o que a gente quer dizer com isso? Uma pessoa fala entre 150 e 250 palavras por minuto. Algumas pessoas conseguem falar mais. Não sei se a minha mãe está assistindo esse vídeo, mas quando ela está brava, ela consegue falar mais do que 250 palavras por minuto. Mas brincadeiras à parte. Então, a gente está acostumada a ouvir essa quantidade de palavras, né? Um usuário de comunicação alternativa geralmente fala menos de 15 palavras por minuto. Em geral, entre 2 e 8 palavras por minuto, dependendo do comprometimento motor desse indivíduo. Quer dizer, eu sei que nós somos professores, nós somos pacientes e etc. e tal. Mas a gente precisa pensar em estratégias de aceleração, porque, afinal de contas, esses meninos não vão ficar com a gente em um ambiente protegido o tempo todo. A gente precisa trazer para eles também estratégias para que eles conseguirem se comunicar de uma forma mais efetiva. Tá? E aí, o que a gente pode fazer? Quais são algumas estratégias de aceleração que a gente tipicamente usa dentro da comunicação alternativa? Primeira coisa, a gente pode pensar em sistemas de predição de palavras. A gente também pode pensar em organizar as mensagens, e essa organização pode ser por meio do alfabeto, por meio do tema, e até por treinamento de pares. Vamos olhar a primeira. A aceleração, quer dizer, por meio da predição de palavras, é o que a gente usa, às vezes, no próprio celular. A gente começa a digitar, e aí tem um sistema inteligente aqui dentro que vai um pouco entender o que a gente está querendo expressar e já traz a palavra inteira para a gente. Aí basta a gente colocar um ok ali, né, para falar, então, o que a gente está querendo dizer. Então, aqui eu coloco, a vida era muito D&V, aí possivelmente vai ser divertida. Aliás, a vida é muito divertida. Ao invés de eu escrever divertida, eu simplesmente posso clicar, sei lá, o número 3, e aí vai completar essa frase para mim, tá? Eu posso pensar na organização também por meio de cores. Então, eu posso colocar, por exemplo, os verbos em verde, eu posso colocar os substantivos em laranja, eu posso colocar a forma de cumprimentar as pessoas em rosa, quer dizer, tudo isso vai ajudar o usuário a identificar nessa prancha de comunicação o que ele está querendo dizer o mais rapidamente possível. Uma outra estratégia de aceleração seria através do treinamento de pares. Tá? No treinamento de pares como esse, eu posso imaginar, estou tentando trazer aqui, que eu não trouxe. Você imagina uma prancha de comunicação como essa que eu estou vendo aqui, né? Que nada mais eu vou improvisar uma aqui. Você imagina uma coisa assim de plástico, né? Isso aqui é um plástico, eu coloco as letras do alfabeto aqui nesse
desculpa, como se fosse uma lâmina de acrílico, tá? Você imagina uma coisa de acrílico, e eu tenho as letras do alfabeto aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui a letra C, a letra A, etc. E aí eu vou treinar você a identificar o que eu estou querendo dizer com essas letras que estão aqui. Então, você imagina que eu dirijo o meu olhar para a letra C. Aí você fala, nossa, ela olhou para a letra C. Eu dirijo o meu olhar para a letra A, ela utilizou, então, ela dirigiu o olhar para a letra A, significa A. Então, C, A, e aí eu olho para cá, S, A. Então, está escrito o quê? Casa, né? Então, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso treinar o meu par para que ele compreenda que quando eu estou olhando para essa prancheta aqui, para essa folha que tem essas letras, eu estou tentando comunicar alguma coisa, tá? Aqui embaixo eu tenho uma professora que possivelmente ela precisa mostrar os símbolos para essa aluna, para ela poder identificar qual que ela quer. Quer dizer, então, o treinamento do par é muito importante. Até quando a criança ela usa um sistema de comunicação alternativa, você imagina que ela vem com aquele caderninho, é muito comum você, por exemplo, colocar na primeira folhinha do caderno de comunicação dela alguma coisa do tipo, oi, boa tarde, olá, meu nome é fulano de tal, eu me comunico por meio desse caderno, né? Que aí o próprio interlocutor vai um pouco que compreender como que ele deve se comunicar com esse indivíduo. Tá? O que eu vou colocar em termos de vocabulário? Quer dizer, eu não posso criar um sistema de comunicação que vai ser usado por todo mundo. Tá? Não existe um sistema de comunicação geral. Existe sistema de comunicação que é usado em determinados contextos por determinados indivíduos. Então, uma prancha de comunicação que você construiu para o seu menino que está, sei lá, no 2º ano, não vai ter o mesmo vocabulário do garoto que é um adolescente. Tá? Então, eu preciso considerar fatores como idade, sexo, contexto, especificidade do indivíduo, as próprias experiências de vida dele também, quer dizer, então, tudo para poder selecionar que o vocabulário. Daí a importância de eu ter um contato com a família do menino, de eu conhecer os diferentes contextos de onde ele convive, até para conseguir entender que vocabulário que ele mais usa. Eu não posso simplesmente tirar da minha cabeça, não, eu acho que essas palavras são importantes. Mas é importante para quê? Lembra que eu estou tentando fazer um sistema que ele vai ser usado, porque, afinal de contas, é um sistema de comunicação. Hoje mesmo a gente estava tendo uma aula com a professora Kátia Walter, que trabalha com comunicação alternativa para pessoas com autismo, e a gente estava discutindo uma coisa muito bacana, quer dizer, o sistema de comunicação alternativa, e isso é uma discussão até que a professora Leila Nunes tem muito, o sistema em si, ele não faz nada, quer dizer, eu preciso... Tudo depende da interação. Eu tenho um grupo de símbolos aqui, isso aqui não é um sistema de comunicação alternativa. Ele se torna um sistema de comunicação alternativa quando eu começo a me comunicar através dele. Então, não adianta você, enquanto professor, construir um sistema de comunicação sem considerar as variáveis do contexto, né? Quando que ele vai ser utilizado. Né? Então, você até pode ter, e a gente viu isso hoje até nessa palestra da professora Kátia, você pode ter símbolos espalhados numa sala de aula, né? Então, para crianças não verbais, e você pode, de vez em quando, chegar ali e ampliar a sua comunicação, e a gente viu esse conceito aqui, você pode utilizar como uma comunicação suplementar esses símbolos que estão na sua sala. Então, você pode ter ali na sua, sei lá, na porta da sala, um símbolo tipo ir ao banheiro, tá? Então, você pode chegar lá de vez em quando, alguém quer ir ao banheiro, quer dizer, então você está dando um significado àquele símbolo, você está utilizando aquele símbolo de uma forma, de fato, interativa, de comunicação. É super importante também que você também utilize o sistema de comunicação alternativa, né? Então, quer dizer, até porque
o menino ele precisa ter um modelo de apresentação, né? Ter um modelo de como utilizar esse símbolo. Uma preocupação que é muito recorrente quando eu vou dar cursos de formação de professores Débora, mas se eu começar a usar o sistema de comunicação alternativa, o meu aluno não vai ficar preguiçoso e vai parar de falar? Gente, não existe nenhuma pesquisa que diga que a comunicação alternativa vai impedir a verbalização, certo? Muito pelo contrário. A gente fala sempre que uma forma de comunicação puxa a outra. Então, os meninos que vão desenvolver a fala, muitas vezes os símbolos gráficos vão ajudá-lo até a um pouco que organizar as palavras na mente dele, vamos dizer assim, e isso pode ajudá-los a se expressar melhor, certo? Então, até você tem uma demanda cognitiva menor quando você precisa utilizar, quando você tem esses símbolos disponíveis, certo? E casos, assim, bem importantes, né? Por exemplo, a gente fez um trabalho bem bacana, foi uma aluna minha de mestrado, a professora Débora Pereira, e Débora começou a utilizar um sistema de comunicação alternativa para um menininho que estava inserido numa turma da educação infantil. E foi muito bacana, porque ela começou a utilizar, ela disponibilizou algumas figuras, né, na sala de aula, então tinha ali, por exemplo, a figura do lanche. E quando ela foi ver, tinha algumas crianças na sala que começaram a usar o símbolo para poder se comunicar com o menino. Então, chegavam para ele e mostravam, você vai querer lanchar agora? Quer dizer, então, às vezes, os próprios pares são super companheiros para você começar a utilizar o sistema de comunicação na sua sala, certo? Então, é importante que você considere o contexto, o sexo, as especificidades do indivíduo, etc. Tá? A gente pode falar que o sistema de comunicação alternativa, ela deve, além da comunicação, eu tenho vários estudos falando aí dos recursos da comunicação alternativa para auxiliar na própria alfabetização, o que é bem positivo, não vou detalhar mais isso. E faço propaganda também da Prancha Fácil, né, que é um projeto desenvolvido pela UFRJ, né, junto com a professora Miriam Pelosi, que trabalha um pouco nisso. Gente, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Então, agora eu não sei se a gente abre para perguntas. Deixa eu voltar aqui. E se eu volto para a minha tela inicial? Ou eu não volto para a minha tela inicial? Professora Débora, parabéns. A sua explanação foi maravilhosa. Muito obrigada, querida. Aproveitamos para pedir que a senhora relate como o sistema de comunicação alternativa ele pode ser melhor aproveitado nas salas inclusivas, tendo em vista que nessas salas precisa de uma atenção maior desse professor como mediador. Uhum. Como assim? Como é que eu posso utilizar ele dentro de uma sala sem o professor mediador, é isso? Com o professor mediador. Como esse professor pode ser um mediador utilizando o sistema de comunicação alternativa da melhor forma? Tanto de aproveitamento para esse desenvolvimento do aluno, dos alunos, como para uma melhor prática desse professor. Certo. Acho que um ponto primordial é a gente ver quando que o menino está falhando em se comunicar, né? Então, eu faço muita propaganda da gente, a gente precisa adotar isso, inclusive como política pública, de ter um plano educacional individualizado, que a gente chama do tal do PEI, né? Então, dentro do PEI, eu vou estar estipulando ali que o menino vai precisar utilizar, por exemplo, um sistema de comunicação alternativa. E em quais situações, né? Então, vamos pensar ali nos diferentes contextos. Então, tudo tem que ser muito bem planejado.
Voltando, por exemplo, ao caso desse menininho que eu falei para vocês, que os colegas começaram a usar a comunicação alternativa com ele. O que a gente viu? Que na roda inicial, estou falando então na turma da educação infantil, todos os colegas falavam assim para ele, que ele começava a relatar experiências do final de semana, aquela coisa, né? Chega segunda-feira, o que vocês fizeram, né? E aí cada um começa a falar. E o menininho ficava ali na roda, olhando, mas ele não sabia verbalizar. Então, o que isso me diz? Me diz que eu preciso ter o quê? Um planejamento prévio, certo? Então, o que essa professora começou a fazer, no caso da pesquisa, então, dessa minha orientanda? Ela começou a se comunicar com os pais e falar assim, olha, na segunda-feira, vocês vão me trazer imagens do que ele fez no final de semana, e você vai colocar essas imagens numa folha, tá? Então, quando chegava a hora da conversa, ele tinha a possibilidade de, pelo menos, apontar para dizer o que ele tinha feito, tá? E aí você pode imaginar também, vamos imaginar que eu estou contando uma história. Eu tenho um aluno que ele não consegue verbalizar, mas eu posso dar, por exemplo, eu vou fazer algumas perguntas, e aí eu posso entregar algumas fichas para o menino com as respostas. Então, por exemplo, eu estou contando a história da Branca de Neve e dos 7 Anões. Aí eu pergunto, então, a Branca de Neve, ela comeu o quê que estava envenenado? E aí o menino tem ali várias imagens. Então, ele tem, por exemplo, a imagem da maçã. E aí ele pode responder, ele comeu o quê? A maçã envenenada. Quer dizer, isso eu estou dando exemplos da educação infantil. Mas quando eu vou pensar dos meninos até mais velhos, quer dizer, é sempre pensando, é sempre dando alternativas de acordo com qual situação, né? Por isso que é importante esse planejamento prévio. E, sobretudo, é importante ter esse sistema de comunicação disponível na sala e que o professor regente utilize, que não fique a cargo do professor mediador. Tá? Que o que a gente tem visto em pesquisa é que quando o professor mediador está ali utilizando o sistema de comunicação alternativa, é como se o professor regente falasse, não, esse aí é o professor da educação especial que vai ficar cuidando do menino, não é a minha responsabilidade. Quer dizer, porque afinal de contas todo mundo tem que se comunicar com o menino, principalmente o professor regente. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, professora. Temos mais uma pergunta de Matheus Felipe de Souza. Como utilizar o sistema de comunicação alternativa com alunos surdos? Certo. Aí, como eu disse a vocês, a gente tem que ver o grau de compreensão dos alunos, né? Quer dizer, o aluno, ele compreende os símbolos gráficos, né? Então, é da mesma forma, né? Quer dizer, muitas vezes, quando você não sabe Libras, e o menino às vezes não sabe Libras, eu também posso usar um sistema de comunicação alternativa com o aluno surdo. E aí a gente vai fazer o mesmo processo, falando de todos aqueles componentes que a gente falou previamente, quer dizer, que símbolos gráficos que ele compreende, que símbolos que ele se sente mais confortável, ele é alfabetizado ou não é alfabetizado, então seria basicamente a mesma coisa, né? Quer dizer, para o surdo, logicamente, eu posso tentar, e seria até muito mais proveitoso, eu tentar ensiná-lo a língua de sinais, né? Que, como eu disse a vocês, tem alguns pesquisadores que vão falar que a língua de sinais também é um sistema de comunicação alternativa, que ele vai estar substituindo a fala, né? Embora a gente não tenha nenhuma... tenha posturas aí divergentes nisso, tá certo, Matheus? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Temos agora uma outra pergunta da professora Sônia Germano. Qual o papel da matriz da comunicação na avaliação da implementação ou introdução da necessidade de comunicação para o usuário? Sônia, eu vou pedir para você me falar o que você quer dizer com matriz de comunicação. Aí eu estou um pouco perdida na implementação e introdução da necessidade de comunicação para o usuário.
matriz de comunicação, você quer dizer o quê? Seria você identificar se o menino está fazendo uma requisição, se é uma comunicação declarativa, proto-imperativa, não sei. Quer dizer, não sei se eu posso tentar pegar o gancho por aí, mas um ponto que acho que me fez muito lembrar agora essa pergunta da Sônia, é que a gente não se comunica só para falar coisas de eu quero, né? Ou então não, ou então sim, quer dizer, a comunicação, a gente vai falar que existe a comunicação proto-imperativa e proto-declarativa. Proto-imperativa é quando eu falo coisas tipo me dá, não quero, etc. Mas proto-declarativa, quer dizer, utiliza essa comunicação para poder expressar, por exemplo, sentimentos, para poder descrever coisas, né? Quer dizer, não usa a comunicação só para fazer solicitações. E é importante que isso esteja na prancha de comunicação do aluno, né? Ele faz também, ele faz comentários, ele tece comentários, ele só não solicita coisas. Professora Débora, diga. Lendo alguns de seus textos, alguns de seus artigos sobre o autismo, eu vi o quão importante é o PEI, né, o Plano de Ensino Educacional Individualizado, nesse planejamento, porque você vai conhecer o aluno, as necessidades dele, as potencialidades, e fica muito mais fácil com esse planejamento utilizar essa comunicação alternativa. Então, como a senhora mesmo falou, o planejamento ele é muito importante para esse desenvolvimento, e a comunicação também é muito importante para esse desenvolvimento. Estou aguardando aqui, tem uma outra pergunta, chegou aqui. Professora Débora, a pergunta é da professora Valkerlene. Como posso fazer para estimular um aluno com a comunicação alternativa? O aluno tem PC e que não tem estímulos em casa. Então, é um menino que ele tem PC e ele não tem estímulos em casa. Isso. Tá. Um ponto que eu acho importante da gente estar salientando aqui é que a gente não pode trabalhar sozinho. A ideia da comunicação alternativa, a gente vê também que é uma perspectiva interdisciplinar, né? Por exemplo, minha formação é em psicologia. Eu não entendo grandes coisas, por exemplo, da terapia ocupacional, da fisioterapia, etc. Quer dizer, a gente viu nos vídeos aqui, aliás, gente, eu estou vendo aqui alguns comentários de que alguns vídeos não tinham áudio, eu posso depois estar passando isso para vocês. Mas o importante mesmo desses vídeos era vocês verem os usuários utilizando os sistemas, tá? Mas deixa eu retomar. Eu preciso necessariamente de alguém que tenha uma expertise para saber que sistema vai ser melhor para esse menino, principalmente eu falando com crianças que têm comprometimento motor. Eu não sei se para o menino talvez seja mais fácil ele utilizar uma prancha, né? Aí ele vai apontando, porque eu não sei que membro, né? Ele tem mais controle, onde ele tem mais controle no motor, que seria pela cabeça, seria pela mão, etc. Então, quer dizer, acho que a primeira coisa é a gente tentar trabalhar com uma equipe interdisciplinar, né? De você pedir também a colaboração dos outros. Tá? Então, professora, mas isso não acontece. Não, a gente também não vai deixar esse menino sem se comunicar. Então, vamos tentar trazer a família, tá? para trabalhar junto com você. Eu lembro, por exemplo, de um caso de que a família não acreditava na comunicação alternativa e a professora acreditava na comunicação alternativa. Então, era, como a gente diz lá no Rio, o samba do crioulo doido. Por quê? O menino utilizava a comunicação alternativa na escola e chegava em casa, ele não podia usar a comunicação alternativa. Quer dizer, é como se me roubassem a fala. Então, eu posso falar na escola, mas eu não posso falar em casa. Aí a criança pira, né? Quer dizer, é importante que você tenha um denominador comum. Então, assim, se a professora está me falando para mim, esse filho não tem nenhum tipo de estimulação em casa, vamos tentar trazer essa família para casa
para que ele tenha estimulação também em casa. Afinal de contas, o menino passa 4 horas com a gente e as outras 20 horas em casa. Então, se esse trabalho não é feito em casa, eu posso fazer alguma coisa, mas vai ser mais efetivo se eu tiver essa parceria da família. Tá? E aí, logicamente, trazendo para essa família de que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu posso, muitas vezes, começar com um sistema muito simples, né? Eu trabalhei agora ano passado com uma mestranda minha, Maria da Guia, e ela começou a introduzir um sistema, vamos dizer, um símbolo gráfico. Então, o menino com autismo, então ele foi usar, acho que era uma fotografia, não sei se era bolo, um negócio que ele gostava muito. E aí ela ensinou a avó do garoto, olha, ele vai pedir bolo, ele vai mostrar esse cartão do bolo para você. Aí, a única coisa que você tem que fazer é dar um bolo para ele quando ele mostrar esse cartão. Quer dizer, aí a criança começa a compreender esse mecanismo da troca, né? Que eu não uso a palavra, mas eu posso usar o símbolo. Assim como eu te dou a palavra, eu falo, eu quero o bolo, você me dá o bolo, olha que coisa mágica. Eu mostro o símbolo para você e você me dá o bolo, olha que maravilha. Quer dizer, e aí o menino vai começar a entender esse mecanismo e pode começar a generalizar para outros sistemas, quer dizer, outros símbolos. Tá? Temos mais perguntas. Da professora Anali Barros. Uhum. Difícil o professor regente utilizar a comunicação alternativa, pois eles não sabem o que é. Se não for da área de educação especial ou pedagogo, acho muito difícil. Nunca conheci nenhum que utilizou ou utiliza. Uhum. Isso é lamentável, né? Mas isso, gente, isso é uma realidade só nossa daqui. Hoje, como eu falei para vocês, eu estava conversando com a professora Kátia, que é lá da Universidade do Rio, Universidade do Estado do Rio, a UERJ, e a gente tem visto muito mais a comunicação alternativa dentro das salas de recurso. Aí eu pergunto a vocês, a sala de recurso, ela está lá para quê? Para dar suporte para a sala regular. Se a sala de recurso está lá sem dar suporte para a sala regular, o que se torna a sala de recurso? Uma sala da educação especial. Então, a gente está voltando ao modelo das 2 caixas, onde a gente tem a educação especial de um lado e a escola regular do outro. Quer dizer, a gente está voltando a um sistema segregado. Então, assim, infelizmente, a gente não está, muitas vezes, conseguindo, e a gente não pode generalizar, que a gente tem algumas experiências exitosas, sim, fazer essa transposição. Tá? Uma das formas que a gente tem tentado fazer isso é que o professor da sala de recurso começa a introduzir a comunicação alternativa com o menino dentro da sala de recurso e, aos poucos, a gente começa a fazer a transposição de alguns cartões, né? Vamos supor que ele utilize um sistema de fichas, dentro da sala de aula regular. Agora, realmente, esse sistema não vai cair do céu e o professor magicamente vai começar a usar. Tá? Alguns pontos que eu saliento aí a gente acaba estudando muito a comunicação alternativa em cursos de formação continuada. Então, o Ministério da Educação vai dar uma capacitação, então vou aprender sobre o sistema de comunicação alternativa. Maravilha! Agora, eu acho que a gente está precisando enfatizar isso muito mais na nossa formação inicial. É lamentável que a gente tenha tão poucas disciplinas de educação especial nos cursos de licenciatura, e muitas não é nem sequer obrigatório. Né? Quer dizer, na minha perspectiva, e lógico que eu estou enviesada, que eu acho que comunicação alternativa é essencial, deveria ser uma disciplina obrigatória para todos os cursos. Tá? Assim como Libras está se tornando obrigatório, comunicação alternativa também deveria se tornar uma disciplina obrigatória. Professora Débora, eu acho que já dá continuidade ao comentário de Anali. A professora Sônia Germano pergunta: como fazer para saber quando e como introduzir a comunicação alternativa? Quando existe falha na comunicação, quando você está se comunicando com o menino e você vê que ele não está conseguindo interagir com você, ou não está conseguindo interagir com os colegas, você não precisa esperar o menino não falar nada, não, ele não fala nada, então eu vou introduzir a comunicação alternativa. Não, porque às vezes você tem crianças que falam, mas eles não conseguem se comunicar. Falar não significa se comunicar, né? Às vezes é uma fala não inteligível.
Então, às vezes, você tem casos, né? Eu lembro que a minha filha estudava com um menininho, e ele falava, mas a gente não entendia nada. E aí, aos poucos, as crianças começavam a se afastar dele. E era uma criança super sociável, mas as crianças estavam se afastando dele porque ninguém entendia o que ele dizia. Então, você olha aquela cena e fala, está na hora da gente tentar introduzir alguma forma alternativa de comunicação. Tá certo? E a comunicação alternativa não precisa ser uma forma de comunicação alternativa. Eu posso utilizar várias formas de comunicação alternativa, né? Então, eu posso usar uma prancheta, eu posso ensinar esse menino a utilizar sinais manuais, eu não preciso usar a ficha o tempo todo para dizer que eu quero tomar água, eu posso, talvez, fazer um símbolo, tipo alguma coisa assim, não, isso aqui é água, quer dizer, é você ajudá-lo, como diz a palavra mesmo, a utilizar formas alternativas para substituir essa fala que não é inteligível ou é uma fala não existente. A professora Andréa. O aluno TEA, que ainda não consegue responder perguntas simples, apenas repete o que lhe foi perguntado. Que estratégias poderiam ser utilizadas? O mesmo é oralizado. Certo. Excelente pergunta, Andréia, obrigada. Até porque eu tenho um certo viés em relação quando a gente fala de autismo. Essa coisa do menino responder exatamente do jeito que lhe foi perguntado é uma característica muito comum nas pessoas com autismo, que se chama ecolalia, né? É uma repetição. No passado, a ecolalia era duramente repreendida, falando que o menino estava de bobeira, que o menino estava tendo um comportamento inadequado, mas o que significa a ecolalia? Ecolalia na verdade, a gente compreende como uma tentativa de comunicação. É como se eu não soubesse o que eu tenho que responder, então eu simplesmente devolvo o que você me disse. Isso é uma estratégia que é utilizada pela própria criança, quando a criança está aprendendo a falar. Quer dizer, quando a gente fala alguma coisa com uma criança, a criança não sabe, ela tende a repetir, não é? Então, você fala assim, você quer você quer um bolo acho que, você viu a avestruz? Aí a criança fala, avestruz. Aí você fala assim, nossa, mas ele está me repetindo por quê? Porque ele está tentando processar essa fala. Bom, e aí, voltando à sua pergunta aqui. Se ele responde utilizando o que foi perguntado, isso possivelmente é um sinal de que ele não está entendendo o que você está dizendo. Aí, o que eu vou pensar? Que possivelmente isso é uma boa dica para eu utilizar a comunicação alternativa, tá? Então, por que eu poderia, talvez, suplementar a minha fala com um cartão de comunicação alternativa? Então, vamos supor, aqui você tem uma maçã desenhada. Então, quando eu faço uma pergunta para ele, eu posso tentar suplementar a minha fala. Ao invés de falar assim, Arthur, você quer banana? Ou então eu posso perguntar, desculpa, banana não, porque tinha uma maçã, né? Arthur, você quer maçã? Ele não entendeu. Aí eu pego, Arthur, você quer maçã? Ele tem mais tempo para poder processar essa fala. Você vê que eu estou utilizando duas formas de comunicação. Eu estou utilizando a fala e eu estou utilizando a imagem. Isso é maravilhoso, porque ele vai conseguir fazer o pareamento do som com a imagem. Isso favorece a compreensão dele, certo? Então, eu acho que a primeira estratégia é você tentar ampliar a comunicação, suplementar a comunicação com o uso das imagens. E depois você ajudá-lo a utilizar o próprio cartão com você. Ai, professora, mas ele verbaliza. Maravilha. O que eu disse a vocês? Que a comunicação alternativa não vai impedir que ele fale. Tá? Muitas vezes ele vai começar a usar isso aqui e ele vai olhar, possivelmente ele vai fazer assim, mas aos poucos ele vai aprender a apontar para isso aqui e falar maçã, e te dar isso aqui. Ah, você quer maçã. Quer dizer, e aí ele vai conseguir fazer essa conexão melhor da fala. Temos outra pergunta, de Vanessa Fonseca. Professora Débora, como faço com uma aluna que tem PC e com oralidade e motricidade muito comprometidas, mas ela demonstra reações que entende através do sorriso e o olhar?
Certo. Então, como eu disse, a gente precisa fazer uma avaliação primeiro da própria compreensão dessa aluna. Quer dizer, eu sei que a gente, às vezes, entende, né, por um sorriso, por um olhar. Quer dizer, o menino tá me entendendo. Quer dizer, essa avaliação inicial, que eu acho que é interessante que a gente tenha principalmente um fonoaudiólogo para nos ajudar, e se a gente não tiver um fonoaudiólogo, a gente não vai deixar de avaliar essa aluna. Você imagina que você poderia começar, primeiro, a identificar alguma forma que seja mais confiável de comunicação com ela. Em outras palavras, você tenta entender qual é o sistema de seleção de mensagens com ela, por exemplo. Então, vamos supor que você está sentada ali com ela e que ela vai lanchar. E aí ela tem duas alternativas na frente dela. Ela tem ali uma maçã e ela tem ali um sanduíche. Aí eu mostro essas duas imagens para ela. Aí eu pergunto para ela, você quer maçã ou você quer um sanduíche? E aí eu vou possivelmente tentar pegar alguma reação dela em que ela tenha mais controle motor. Então, talvez ela simplesmente olhe para a imagem da maçã. Então, ela olha para a imagem do sanduíche. Para eu poder me certificar, aí o que eu faço? Aí eu pego o sanduíche, entrego o sanduíche para ela, certo? Ah, não, professora, uma aluna que eu não vou lanchar com ela. Então, a gente pode também fazer uma outra coisa. A gente coloca músicas. Aí eu coloco, você quer ouvir, sei lá, forró ou você quer ouvir samba? Eu coloco as duas imagens aqui. E aí ela olha para uma. Aí eu coloco a música do forró, que seja. Eu vou ver se ela vai sorrir, que tipo de reação que ela vai ter. Aí eu estou tentando estabelecer com ela algum sistema mais confiável de comunicação. Então, eu entendi que, através do olhar, talvez essa aluna consiga expressar algumas coisas. Então, eu posso começar a pensar num sistema através do olhar. Ou então, talvez pegar uma prancha maior e trazer para perto dela, talvez tentar pegar o braço dela para ver se ela consegue apontar para algum sistema aqui, e aos poucos eu vou ampliando, quer dizer, assim como eu tenho a figura da maçã e do sanduíche, aos poucos eu posso começar a ter as letras do alfabeto, eu posso começar a alfabetizar a minha aluna através disso, né? Mas é importante, Vanessa, eu saber a idade dessa aluna, se ela é alfabetizada, não é alfabetizada, enfim, o fato dela ter paralisia cerebral, que, aliás, o termo paralisia cerebral é um termo lamentável, porque parece que o cérebro está paralisado, né? Muitas vezes essas crianças elas têm uma inteligência absolutamente normal. Professora Débora, a Vanessa dá continuidade dizendo que a família não tem conhecimento da comunicação alternativa. E pergunta, como poderíamos iniciar um trabalho com essa criança, visto que a pandemia dificultou esse trabalho presencial? Sim, com certeza. Mas a gente consegue, tá? A gente tem que... eu acho que, por exemplo, a gente está usando, assim, formas extremamente alternativas, né, de troca. Eu tenho tido alguns alunos que eles têm feito orientações a pais por meio do chat, né, por meio do WhatsApp, um monte de ferramentas. Essas dicas que eu estou dando para vocês aqui, eu acho que são dicas que são super valiosas, quer dizer, e começar aos poucos, não tentar introduzir uma coisa assim do nada, né? Então, a primeira coisa a fazer é assim, mãe, qual é a rotina? Né? O que você faz diariamente? E outro ponto super importante é que, para a criança se comunicar, ela tem que ter uma necessidade de se comunicar. Né? A gente, que é mãe, às vezes parece assim, que a criança faz assim, aí você sabe, nossa, ela está com dor de ouvido e ela está dizendo para mim, sabe assim, uma mensagem mínima que a criança fala, você já sabe tudo, né? Porque mãe parece que sabe tudo que a criança quer dizer. A gente precisa criar situações dentro de casa que faça com que essa criança tenha necessidade de se comunicar. Então, um exemplo clássico é, por exemplo, eu sei que o menino ele é apaixonado por biscoito. Aí eu pego de forma bem proposital e coloco aquela jarra, né, aquele pote transparente de biscoito em cima da geladeira, né, bem longe dele,
Então, o alcance da vista, quer dizer, ele consegue ver o biscoito ali olhando para ele, mas ele não consegue alcançar o biscoito. E aí, o que eu faço? Eu coloco o cartão da comunicação alternativa colado na geladeira. E aí eu começo a ensinar a partir daí, você quer o biscoito? Maravilha, então você vai pegar o cartão do biscoito e você vai me dar o cartão do biscoito. Então agora você vai ganhar o biscoito, eu dou um biscoito para ele. Aí vamos tentar ampliar isso, né? Porque a alimentação é uma coisa que faz parte da rotina. A gente vai almoçar agora, aí eu coloco um pouquinho só de comida para ele. Aí eu espero ele se comunicar comigo pedindo, por exemplo, através de um cartão que ele quer mais comida. O controle da televisão, esconda o controle da televisão, deixa só a figura do controle da televisão, ele vai ter que solicitar isso a você. E toda vez que ele te pede alguma coisa utilizando o cartão, você verbaliza. Então, assim, eu te dei o cartão da televisão, aí você vai modelar, né? Você vai falar, olha, eu quero o controle da televisão. Nossa, que bacana. Enfim, sempre dando esse reforço. Ela pergunta se a comunicação alternativa já está sendo utilizada nas avaliações do SAEB. Eu acredito que não. Não. Quer dizer, eu sei que você precisa ter adaptações, né? Então, você pode ter um ledor, você pode ter outras ferramentas de tecnologia assistiva sendo utilizadas, mas depende muito de que tipo de acessibilidade, recurso de acessibilidade que esse indivíduo vai precisar. Tá? Tá certo. Um comentário de Vanessa Fonseca. A aluna, referente à pergunta inicial que ela fez, a aluna está no terceiro ano e não é alfabetizada. Mas nesse período das aulas remotas, percebi que ela gosta de contação de história e adaptando algumas aulas nessa forma. Estou seguindo o caminho errado? De forma alguma, se você está fazendo a adaptação certo. Então, se você está fazendo a adaptação então, das histórias e ela não fala, né, desculpa, ela não é alfabetizada e ela não fala, eu acho que uma das coisas que você pode fazer é estar possibilitando as respostas dela através de cartões de comunicação. Quer dizer, então você pode contar histórias para ela, utilizando as imagens, e aí, como eu disse no exemplo anterior, pedir para ela responder através das imagens também. Então, você conta uma história qualquer, e aí depois você faz perguntas sobre a história, e você pede, então, para a família dar esses recursos, essas fichas, para ela responder para você. E até para você ter uma ideia melhor de que se ela está compreendendo o que você está dizendo. Certo? Você está seguindo o caminho certo. Professora Débora, como essa plataforma é acessível para todas as partes do mundo, então eu gostaria de pedir que a senhora desse sugestões de textos para as pessoas que estão começando agora a ter acesso ao que é a comunicação alternativa e pretendem utilizá-las. Então, gostaria de pedir que a senhora indicasse textos e até sites que falassem sobre a comunicação alternativa e também que dessem sugestões de imagens para que essas pessoas possam imprimir e utilizar nos seus contextos escolares. Certo. Você quer aquelas pegadinhas, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu não separei nenhum texto aqui. Mas a primeira coisa que eu falo para vocês, gente, não confie no Google. Basta você colocar comunicação alternativa ali. Eu sou professora, né? Sou pesquisadora e eu sempre faço questão, e meus alunos às vezes pegam no meu pé, que eu sou chatíssima em relação a isso. A gente precisa pensar em fontes confiáveis, né? Mas algumas dicas que eu dou, eu sei que vocês não conseguiram, acabou que o negócio não funcionou direito, mas essa plataforma, o Arasaki, né, que eu mostrei para vocês,
é uma plataforma maravilhosa para você conseguir essas imagens, né? Essas imagens para poder construir as suas pranchas, tá? Como a gente discutiu a questão do símbolo, o símbolo não precisa ser esses símbolos prontos que estão ali no Arasaka, no símbolo de board making. Lembra, a gente precisa pensar no nosso usuário. Então, às vezes, você pegar as imagens do Google são ótimas, desde que seu aluno compreenda. Existem alguns sites, né, por exemplo, que eu falo agora vem à cabeça, da professora Miriam Pelosi, um site de tecnologia assistiva da UFRJ, que ela tem ali uma série de recursos, tem uma série de pranchas já prontas, gente. Inclusive, eu estava lembrando aqui da pergunta esqueci da colega que falou anteriormente, algumas pranchas que já estão prontas para contação de histórias. Eu acho que a tecnologia, se você colocar tecnologia assistiva UFRJ, você vai encontrar também. Tem o site do LaTeCa, que é um laboratório de tecnologia assistiva, de tecnologia, laboratório de comunicação alternativa da UERJ. Se você colocar LaTeCa também, vocês vão encontrar, LaTeCa UERJ. Eles têm agora Instagram, eles estão agora cheios de propagandas assim, bem bacana para poder disseminar a comunicação alternativa. E ali vocês vão encontrar uma série de trabalhos voltados à comunicação alternativa. E, além disso, logicamente, eu vou falar, né, porque a gente está falando aqui com um grupo também de pesquisadores, que é importante a gente utilizar a plataforma da CAPES, né, que você vai encontrar uma série de orientações sobre comunicação alternativa. Então, cuidado com as fontes, né, que vocês vão usar, tá? Eu acho que eu passei o meu contato, né, nas lâminas iniciais, acho que a Francileide tem o meu contato, e eu vou ter o maior prazer em estar compartilhando aí mais informações com vocês. Tá? Eu espero ter respondido a sua pergunta. Sim, respondeu, fico muito grata. Só um aviso, passar para o pessoal que está inscrito no projeto de extensão. A lista de frequência ela já está disponível na descrição do vídeo e ficará disponível até às 21 horas. Depois desse tempo, a lista será encerrada. Professora Débora, em nome da professora Leida, do projeto de extensão e de todos que fazem parte do projeto, agradeço imensamente a sua participação. As suas contribuições foram maravilhosas, aprendemos muito e ficamos muito felizes em tê-la conosco. Ai, obrigada, querida, muito obrigada. A tecnologia, às vezes, não ajuda muito, mas, nossa, eu fico super contente, né, de ter participado e agradeço muito a presença de todo mundo, tá? E uns parabéns especiais aí para a Francileide, que está encabeçando, então, esse projeto. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.